Gente, quando eu estava procurando um tema para a gente estudar nesse mês, vieram vários temas na minha cabeça. Mas aí o Senhor começou a me falar muito sobre Abraão. E assim, meu coração ficou muito cheio de alegria, porque a vida de Abraão é um espetáculo. E eu gostaria de transmitir essa alegria para vocês, porque a vida dele é muito rica. Nós vamos tentar dar uma leve passadinha aqui na vida dele e ressaltando aspectos muito importantes e práticos, porque ultimamente eu ando crendo piamente que a Bíblia é para ser praticada, não apenas para ser lida e entendida, que deve ser lida, deve ser entendida, mas a Bíblia tem que ser praticada, senão ela perde a razão. A palavra com a lei apenas, ela mata. A palavra com o Espírito, ela vivifica. Amém. E o Espírito é que nos traz condição de praticarmos, verdadeiramente praticarmos. E praticarmos é escolha. Praticarmos não é esperar um momento especial, praticar não é esperar a ocasião certa, praticar não é esperar você ter o sentimento adequado com o que está escrito na palavra de Deus. Se for assim, meus irmãos, nós nunca vamos praticar a palavra de Deus, porque os nossos sentimentos, eles têm uma verdadeira inadequação com a palavra de Deus. Isso aí a gente tem que ser bem consciente. Isso foi o que aconteceu na vida de Abraão, à medida que ele ia se aproximando de Deus. Ele entendeu a primeira vez, ele entendeu e obedeceu. E a gente vê que ele vai pisando no tomate durante todo o tempo dos relatos bíblicos. Ele nunca tem uma performance perfeita, mas ele tem uma busca tremenda de Deus. E à medida que ele busca, mais ele conhece, à medida que ele conhece, mais ele pratica, à medida que ele mais pratica, mais um homem de fé ele se torna. E eu gostaria de começar a estudar a vida de Abraão pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento é riquíssimo em Abraão. Nós vamos abrir lá em Hebreus 11. Todo mundo achou? Hebreus 11. Lincoln não trouxe Bíblia? Tá bom. Hebreus 11, começando no versículo 8. Esse trecho de Hebreus aqui fala dos heróis da fé, né? Então ele vai citar Abraão, no versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Ele saiu sem saber absolutamente para onde ia, mas ele sabia com quem ele estava indo. Acho que esse era o mínimo que ele tinha, né? Sabia que estava com Deus. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Existe aqui uma mudança de tempo muito grande entre um versículo e outro, porque aqui fala que pela fé ele peregrinou na terra da promessa. O que era a terra da promessa? Canaã. Alheia, e daqui fala a palavra alheia. Ele habitou em tendas nessa mesma terra, com os herdeiros, com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor. Na verdade, aqui Abraão está andando em duas dimensões. Ele está andando na dimensão da terra de Canaã, e ele está andando na dimensão da terra prometida, a Jerusalém celestial.
que ele está esperando a cidade santa. Né? Hebreus está falando isso dele. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quem havia feito a promessa a Sara? Deus. E ela considerou que Deus era fiel, né? Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Aqui já tem uma primeira promessa. Essa primeira promessa aqui é para quem? Que seria multidão, como as estrelas do céu. Para Abraão e para nós, os crentes da fé. Né? Aqui não está falando estritamente de Israel, esse versículo, porque Israel é sempre contado. Né? São as 12 tribos, os não sei quantos mil de cada tribo. Israel sempre é contado. Sempre tem censo sobre os judeus. Você sabe a genealogia deles. Hoje, se você quiser saber de que tribo que você é, se você tem sangue judaico, você manda seu sangue lá, eles vão calcular o seu DNA e aí vão descobrir de que tribo que você é. Tudo contado, tudo certinho. Sabe de onde você é. Agora, a igreja não pode ser contada, é multidão de multidão. É como as estrelas do céu e como a areia do mar. É exatamente esse versículo aqui. Aí ele fala, todos esses morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, tanto Abraão, quanto Isaque, quanto Jacó, a promessa se estendeu aos três, inclusive a Sara, as esposas dos outros, que eles não viram as promessas cumpridas, principalmente a promessa da igreja, né? Eles não viram cumpridas, e nem viram cumprida a promessa da nação de Israel. Por que que Deus promete a nação de Israel para Abraão? Por quê? Porque dessa nação viria Jesus, e Jesus seria a bênção para todas as nações. Então a gente vê que une as duas promessas num determinado tempo, elas têm uma unidade. Né? Aí ele vai falar aqui, ora, dizem, todos esses morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Isso aqui precisa de ser um entendimento muito profundo nosso, porque a tendência nossa, seres humanos, a tendência desse corpo é essa terra, tanto que esse corpo vai definhar um dia, ele vai virar pó e ele vai virar terra. Então a nossa tendência, a tendência humana é ficar na terra. A palavra Adão é vermelho, que vem da terra, é Adão. Então a tendência nossa é terra. E ele está falando aqui não, que todos confessaram ser peregrinos. O que é ser um peregrino? Passageiro. Eles estavam de passagem aqui na terra, eles confessaram. Então nós temos que aprender a confessar que nós estamos peregrinando sobre essa terra, porque aí nós podemos ter um pouco de fé e de maior visão que Abraão teve. Ele entendeu que ele era peregrino aqui nessa terra, ele não estava fixo nessa terra, a morada dele não era aqui, muito embora Deus tenha prometido aquela terra de Canaã para ele. Ele viu a terra de Canaã como possessão dele? O que ele teve como possessão dele? Quem lembra? O túmulo. No final da história nós vamos ver que ele comprou, ele pagou com dinheiro a terra, o lugarzinho, aquele campo de Macpela, que ele seria enterrado, a Sara, depois os outros descendentes seriam enterrados ali com ele. Ele comprou com dinheiro a grande promessa que Deus tinha dado, uma terra inteira para ele. Ele comprou um pedacinho de terra para ele ser enterrado. Então vamos parar para pensar um pouquinho em como funcionava a cabeça de Abraão.
porque ele é considerado pai da fé. Porque que exemplo é esse que nós temos que procurar seguir para enriquecer a nossa vida como cristãos, né? Então aí eles todos confessaram que eram estrangeiros, no 14. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. Quem fala que é peregrino aqui está buscando outro lugar. É uma pátria, uma outra pátria. A minha pátria, a sua pátria, não é o Brasil. Eu não estou dizendo que eu não sou brasileira, nem você, não é isso não. É porque quando a gente aceita o Senhor Jesus, nós pertencemos ao reino de Deus. Então a nossa verdadeira identidade é com o reino de Deus. A nossa verdadeira identificação é com Jesus. E isso aqui eles entenderam. Então eles buscavam de verdade uma cidade que já existe. Eles buscavam de verdade um reino que é real. Muito embora eles não pudessem ver com esses olhos, muito embora eu e você não podemos ver com esses olhos, por isso que Jesus falou quando ele estava na terra, bem-aventurados que não viram e creram. Abraão foi aventurado, ele não viu e creu. Eu e você podemos ser bem-aventurados também, porque a gente não vê, mas temos crido. Temos buscado. Eu espero por ela, eu creio. Uhum. Eu sei como é que ela é, ele viu, eu também estou vendo aqui. Amém. É isso mesmo. Detalhes dela. Amém. Detalhes. Aí no 16 ele fala, no 15, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Se Abrão ficasse lembrado o tempo inteiro de Ur dos Caldeus, ele teria oportunidade de voltar para lá. Mas não foi isso. Pela fé, mas agora desejo uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. É tremendo isso, né? Jesus fala, olha, é preciso que eu vá, porque eu vou antes, vou preparar lugar para vocês. Onde eu estou, vocês não podem ir, mas eu vou preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu teria dito. Né? Então aqui fala que Deus não se envergonha daqueles que têm certeza de que essa pátria é real, daqueles que não vivem com os olhos apenas voltados aqui para esse mundo, aqui para essa terra, aqui para os seus problemas, aqui para a sua vida pessoal. E olha, meus irmãos, tudo tem concorrido. A nossa geração, a geração que nós vivemos, é uma geração que concorre exatamente o contrário de tudo aquilo que a vida de Abraão fluiu. A nossa geração, ela nos leva toda forma de leitura, tudo que você recebe é para você ficar dentro de você mesmo, é para você ficar buscando aquilo que te faz bem. Eu não estou falando que isso aí não tem que fazer, não, tem. Mas vamos ter um entendimento mais maduro de entender que nós temos que ir além. Abraão realmente buscou o que era bom para ele. Ele não buscava o que era ruim, mas ele foi além. Nós temos que aprender a romper a barreira daquilo que a gente vê, dessa terra. Temos que aprender a entender que nós somos peregrinos. Eu acho que essa é a maior dificuldade, porque a gente não quer deixar esse corpo, nós não queremos deixar essa vida aqui, nós não queremos ter... E isso aqui é muito enriquecedor, quando a gente abre o canal no mundo espiritual, as bênçãos fluem sem medidas. Por isso que fluiu sobre a vida de Abraão e sobre a vida desses todos aqui, né? Então, no 17... Você observou, quando estava levantando, que às vezes Abraão ele ficava um pouco preso à necessidade de estar rompendo sempre com aquela herança de Ur. Mas isso é uma coisa que é marcante, que vez ou outra, principalmente quando vai buscar quem vai casar com Isaac, sempre a geração deles que ia buscar os parentes lá de Ur, foi buscar a esposa de Isaac, foi buscar lá em Ur, toda hora alguém
como uma forma de, talvez, essa luta nossa que a gente passa. Nesse sentido mas eu creio que ele foi buscar mesmo pela linhagem. Abraão era um homem muito sábio, nós vamos entender quem ele era. Abraão, olha, Ur dos Caldeus já tinha escrita, foi o primeiro código de Hammurabi, foi feito em Ur dos Caldeus, e Abraão era conterrâneo do Hammurabi, tá? Então Abraão era um homem muito instruído. Abraão foi o 10º da geração depois do dilúvio. Então ele conviveu com várias pessoas, os filhos de Noé, ele conviveu com eles, porque eles passavam de boca a boca, porque eles viviam um tempo muito grande. Vocês lembram do estudo que eu dei das genealogias? O quanto que um convivia com o outro? Então eles ouviam em primeira mão as experiências que os pais deles tiveram com o Senhor. Então eles ouviam de forma limpa a experiência que eles tiveram com o Senhor, né? Então, aí ele vai falar ainda, que no 17, que pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque. Aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a sua descendência. A promessa de Deus aqui, né? Aqui, olha, Abrão significa, o nome Abrão, não é o nome Abraão. O nome Abraão nós vamos estudar na aula que vem. O nome Abrão significa pai elevado, pai ilustre, pai das alturas. Significa pai. Ele era pai de quem? É bem irônico, né? Ele não era pai de ninguém. Não tinha filho. Então o nome dele, porque o radical Ab, né, vem de Aba, e também vem de Ivri, porque é Avraham, né? No original, que vem de Ivrim, que é lá do Éber, essa descendência que tem acima do Éber, que é o povo hebreu. Então, de Ivrim. E hebreu significa aquele que atravessa o rio. É interessante. O judeu muito ligado com água o tempo inteiro. A água tem um simbolismo muito grande, né, para eles. Então, aqui, pela fé, depois que ele tem esse filho, ele entrega o filho, que Deus prova ele no máximo. Imagina a provação. Pelo nome ele seria pai. Pai ilustre, pai elevado, pai das alturas. Depois Abraão é pai de nações, né? Deus acrescenta mais um A. Lá na escrita hebraica, passa a ser chamado pai de nações. Então ele não tinha nenhum filho. É bem irônico, né? Tudo isso. E aí depois que ele custa ter esse filho, nós vamos ver que ele vai ter esse filho dele com 100 anos de idade. Ele custa ter esse filho, Deus pede esse filho. E ele, pela fé, oferece. Aí no 19 fala que, embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque a promessa de Deus para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, sai do lugar onde você está, que eu vou te levar para uma outra terra, eu vou te abençoar, e você vai ser uma nação muito, nações serão abençoadas através do seu nome, né? Através de você. Então Abraão julgou, agora é o 19, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Daí também em figura o recobrou. Então Abraão já entendia da ressurreição, né? Mesmo que Deus falasse para ele: sacrifica teu filho, ele foi com fé, que ele falou: olha, o Deus que eu creio vai ressuscitar meu filho. Eu creio que eu vou ter meu filho. Ele não sabia como, mas ele teve essa fé. Então, gente, Abraão significa pai elevado, pai ilustre, pai das alturas. Quando Naor tinha 29 anos, veio a ser o pai de Terá. Quando Terá tinha 70 anos, veio a ser o pai de Abrão. Abraão é o 10º depois de Noé, é o 10º da genealogia depois do dilúvio. Ele nasceu 292 anos após o dilúvio, quase 300 anos, né? De acordo com as genealogias, Abrão nasceu em 1948 a.C.
É interessante porque em 1948, depois de Cristo, foi fundado o Estado de Israel. Que coisa, né? Não é? Ele nasceu em 1948 antes de Cristo. 1948 depois de Cristo é a volta do Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial. É a formação do Estado de Israel lá por Ben-Gurion, né? Se deu em 1948 depois de Cristo, né? E aí depois aqui fala também que ele tinha 75 anos quando saiu de Harã, que ele saiu de Ur, eles pararam em Harã, portanto esse era o ano de 2023 antes de Cristo. Isso aqui, a Bíblia dá claramente essas datas, não tem confusão, tá? Ele esperou 30 anos desde o seu chamado até o nascimento de Isaac. Então, Gênesis 15, 13, que é quando Deus vai falar sobre as alianças, Deus fala para Abraão que viria um povo dele, uma nação que seria escrava por 400 anos, né? Então, isso aqui foi depois que Isaac nasceu, que ele foi chamado para Deus fazer essa aliança com ele. Êxodo 12, 40, fala de 430 anos. Lá fala que o povo ficou escravo 430 anos. Só que aqui é antes de Isaac nascer, que eles consideram. Então, o exílio lá, a escravidão do povo no Egito, fica variando entre 400 e 430 anos, né? Dependendo da promessa de antes de Isaac nascer ou depois do nascimento de Isaac. Então, os nomes que são dados a Abraão. Agora, aqui é bom a gente entender, porque, olha, Abraão foi chamado de servo de Deus. Vamos abrir lá em Gênesis 26, 24? Vamos ler? Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, pois eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então aqui ele é chamado de servo de Deus, né? Ele é chamado também de amigo de Deus. Vamos abrir em 2 Crônicas 27. Você quer Josafá, né? Quando ele vai vencer os inimigos. 27, 7. Não, 2 Crônicas 20, versículo 7. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Amigo de Deus, para sempre amigo de Deus. Você já pensou que espetáculo? Abraão deve estar andando com Deus ali, ó, amigo. Foi chamado amigo de Deus. Agora nós vamos entender por que ele recebe todos esses nomes, né? Vamos olhar lá em Isaías 41, 8. Aqui é um oráculo, né? Deus falando, né, a respeito de Israel e Jacó. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Deus é que chama Abraão de meu amigo. Eu não vejo Deus chamar ninguém de meu amigo na Bíblia. Vocês lembram de alguém? Assim, na minha cabeça eu não estou lembrando. Jesus fala para os discípulos que ele gostaria de chamá-los de amigos. João.
Mas assim, Deus chamando a pessoa, Jesus fala isso mesmo. Deus chamando, mais para Abraão mesmo, né? Ele foi considerado um profeta, reconhecido como profeta por estranhos, né? Abre lá em 20, Gênesis 20, versículo 7. Com Abimeleque, né? Agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta, e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, que esteja certo que você e todos os seus morrerão. Tá vendo? Isso aqui foi aquela confusão da mulher, nós vamos estudar com detalhe, 2 vezes, repete a mesma coisa, né? Então, os sábios do rei entenderam que Abraão era um homem diferente, entenderam que Abraão era um profeta. E falaram para o rei, respeita esse homem porque ele é um profeta. O que está acontecendo com os profetas da geração de hoje? O que está acontecendo conosco? O povo tem nos respeitado por nós sermos profetas de Deus? Profeta de Deus é aquele que leva a palavra de Deus, é aquele que reconhece Deus como Criador. Profeta de Deus não é apenas aquele que prevê o futuro. Profeta de Deus é aquele que tem caráter e tem posição, cumpridor da palavra de Deus. Profeta de Deus é aquele que primeiramente ouve a palavra de Deus para depois transmitir. O profeta que não sabe ouvir, ele não é de Deus, ele tem que aprender a ouvir Deus primeiro. Abraão foi assim, reconhecido como profeta até fora da convivência dele, né? Ele é reconhecido como pai de Israel, Êxodo 3,15. Disse Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração. Aí vamos abrir lá no Isaías 51, 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Então Deus está falando aqui para o povo de Israel, para eles olharem para Abraão, que é considerado pai deles, né? Mateus 3,9 também vai falar, depois se você quiser, você lê esse versículo em casa. Ele é considerado pai da fé. Vamos abrir lá em Romanos 4, 9. Vem esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça, imputada em primeiro lugar a Abraão. Vamos lá em Gálatas 3, 6 a 7, que vai esclarecer bem isso também. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Por isso que ele é chamado de pai da fé. Ficou claro? Amém. Né? E ele é também considerado o primeiro crente, né? Aqui em Gálatas 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente
Abraão, o crente Abraão. O evangelho foi pregado primeiro para quem? O que é o evangelho? A boa nova. Boa nova de quem? O Senhor, né? No caso para ele, eu vou dar a terra prometida, da promessa. Não, uma boas novas, o evangelho é Jesus. É Jesus. Jesus, ele ratifica lá em João 8:58, vosso pai Abraão viu o meu dia e muito se alegrou nele. Então Abraão, ele viu, ele creu na redenção, ele creu em Jesus, ele creu que Jesus viria no tempo dele, ele olhou para o futuro, ele teve fé no que ele não via, mas por revelação. Por isso que lá atrás ele entendia de ressurreição com o filho dele. Exatamente. Ele viu Jesus ressuscitando. Ele viu Jesus ressuscitando, com certeza. E vocês pensam que ele não... Olha, gente, ninguém é salvo fora Jesus. Aí é uma questão de tempo. Tanto para a cruz, para nós, a cruz está lá atrás. Para eles, a cruz estaria ali na frente. Todos são salvos olhando para a cruz. Os que vieram antes e os que viriam depois. A diferença dele é que ele veio 2000 anos antes, né, de Jesus, e nós viemos 2000 anos depois de Jesus, né? Então, ele creu, ele viu, por isso que ele foi justificado, por isso que ele é chamado pai da fé, por isso que ele é considerado o primeiro crente. Enoque, o que foi trasladado, o livro de Judas fala sobre Enoque. Enoque viu o final dos tempos. Enoque viu mais ou menos o Apocalipse como João viu. Então, eles tinham revelações muito claras de quem era Jesus. Ninguém é salvo fora Jesus. A Bíblia não dá nenhuma possibilidade ou caminho de salvação fora Jesus. Abraão não creu apenas num filho que viria do ventre da mulher dele, não foi isso, não foi por isso que ele foi salvo. Aí é uma incoerência ser pai da fé, porque ele creu que a mulher dele, depois de velha, poderia ter filhos. Seria uma incoerência ser pai da fé se apenas a fé dele se limitasse às coisas daqui dessa terra. Porque o Isaac foi coisa aqui da terra, mas ele creu na promessa futura do Isaac, de que Jesus descenderia do Isaac. Por isso que nós vamos estudar aqui, à medida do tempo, nós vamos ver que a primeira aliança que Abraão recebeu, depois do encontro dele com Melquisedeque, a primeira aliança que ele recebeu foi a aliança da fé. Foi a aliança de multidões, foi a aliança das estrelas do céu, foi a aliança da areia do mar, incontáveis, a igreja. A segunda aliança que ele recebeu foi aquela aliança em que foram partidos os animais no meio, foi a aliança de sangue, que tem tudo a ver com a lei. Foi a segunda que ele recebeu, foi a lei, ele recebeu em segundo lugar, e aí é que ele pôde entender que dele viria um povo nessa história da terra, que ficaria escravo, e Deus é muito claro com ele, porque ele é chamado de amigo de Deus, e quando Deus considera alguém amigo dele, ele abre o jogo. Eu acho que nós precisamos nos tornar mais amigos de Deus, porque Deus começa a falar mais conosco, ele começa a falar mais do coração dele para conosco. Abraão teve essa capacitação de entender, de ser amigo de Deus. Eu não sei o que falta para a gente ser amigo de Deus. Nós consideramos aquele Deus das alturas, ele é todas as coisas. Abraão entendeu plenamente. Eu até trouxe um escrito aqui, no final eu vou colocar, mas ainda não. No final eu vou colocar, para nós entendermos mais ou menos como era considerado Abraão na época, né? Então, essa palavra do José. Então, olha, vamos ler esse trecho aqui, que eu copiei literalmente eu estava pesquisando vários livros, e o Flávio Josefo é um dos que eu pesquisei. Eu não sei se vocês sabem, o povo judeu não gosta muito dele não, né? Mas
Ele tem dados históricos interessantes, né? Ele fala assim... É porque é muita tradição, isso aqui não está na Bíblia, é a tradição que Flávio Josefo escreve, né? Ele diz assim, diz que Abraão era um homem muito sensato, prudente e de grande espírito, e tão eloquente que podia persuadir sobre o que quisesse. Como nenhum outro o igualava em virtude, deu aos homens um conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Deus, como jamais tiveram antes. Ousou dizer que existe um só Deus, que o universo é obra das mãos dele e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade e não às nossas próprias forças. Olha que inteligência, né? O que o levava a falar dessa maneira? Olha o que levava Abraão a falar dessa maneira. Era o fato de ter deduzido após, acho que já está na outra página, né? Era o fato de ter deduzido, após considerar atentamente o que se passava sobre a terra, sobre o mar, sobre o curso do sol, da lua, das estrelas, que há um poder superior regulando esses movimentos, sem o qual todas as coisas cairiam em confusão e desordem, por não terem de si mesmo poder algum para nos proporcionar benefícios que delas aurimos. Eles os recebem dessa potência superior, a qual estão absolutamente sujeitas, o que nos obriga a honrar somente a Ele e a reconhecer o que lhe devemos por contínuas ações de graças. Maravilhoso isso, né? Porque, olha, não só na antiguidade, mas nos dias de hoje, eles adoravam muito a natureza, o sol, as estrelas. Então, pelo Abraão era considerado um excelente astrônomo, ele não era astrólogo, ele não ficava fazendo horóscopo, ele entendia, não, é para clarear, ele era astrônomo, ele era muito inteligente, pelo que o Flávio Josefo fala dele, ele era muito eloquente. Abraão tinha escritos, ele sabia escrever, né? Então ele não era um homem qualquer, e Deus chama esse homem da forma que ele era. Ele ouviu o chamado de Deus, ele ouviu o chamado de Deus e obedeceu a esse chamado. Eu gostaria que nós pudéssemos ir lá em Gênesis 12, vamos começar a ler um pouquinho sobre esse chamado, depois da gente ter lido lá o Hebreus, né? Você quer ver dentro dele? 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, aqui ainda ele está Abrão, pai elevado, pai exaltado, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus vem logo em seguida com essa grande promessa. Por quê? Pelo que a gente entendeu, Abraão, ele pregava mesmo, ele falava do Deus Altíssimo. Ele ainda não tinha tido a experiência da fé nesse momento. Aqui ainda não. Ele vai ter a experiência da fé um pouquinho mais na frente, mas ele já cria em Deus. Ele sabia que Deus era criador dos céus e da terra. Olha, gente, eu acho de uma importância tão grande nós entendemos que Deus é criador dos céus e da terra. Nós entendemos que o Senhor Deus tem o universo nas mãos. Entendemos e declararmos isso, sabe? Eu acho importantíssimo para a nossa fé. Abraão começou por aí, a entender que Deus era o Criador, que Ele era o único Deus e que a Ele nós deveríamos adorar e que somente a Ele nós deveríamos dar graças. E com esse coração Deus chamou Abraão, né? Porque Abraão, olha, guarda uma coisa, Abraão vem lá da descendência de Sem. Sem vem da descendência de Sete. Então Abraão, ele conviveu com todos aqueles que tiveram experiências maravilhosas com Deus, né? Que ouviram de primeira mão, antes do dilúvio e depois do dilúvio, todas as experiências, e ele sabia quem era o Deus
a quem ele estava seguindo. Por isso que ele obedeceu, pela fé. Começa com fé. A vida cristã começa com fé e ela vai continuar com fé. Lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo faz aquela ode ao amor, né? No final ele fala que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. A fé permanece, a esperança permanece. Mas o que vai ser maior, quando nós estivermos diante de Deus, ou para nós que já participamos do reino dele, é o amor. Esse entendimento nós temos que ter também, né? Então Deus começa a fazer promessas para Abraão. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, tu serás uma bênção. Ô Abraão, agora você chama pai elevado, pai das alturas, mas você não é pai de ninguém, mas vai ter uma descendência enorme depois de você, e eu vou exaltar o seu nome, de pai das nações, de pai elevado e pai das alturas. Para ele não deve ter ficado muito claro essa promessa. Assim como nós temos muitas promessas que Deus nos faz ao longo da nossa vida, que às vezes nós até nos esquecemos delas, que foram feitas no passado, e não tem sentido para nós até hoje, porque nós não as vemos cumpridas. E aqui a gente vai ver que Abraão creu independente de ver cumprido. Lá em Hebreus fala que morreu sem ver as promessas cumpridas. E mesmo assim ele creu. Talvez eu e você possamos não ver todas as promessas que nós temos de Deus cumpridas, mas isso não nos isenta de ter fé. Nós temos que continuar a ter fé, nós temos que continuar a ter esperança, nós temos que continuar a crer na palavra de Deus. Olha no 3 que Deus fala para ele: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti no quê? Através da fé. A fé que Abraão teve é a fé que eu e você temos. Se ele é o pai da nossa fé, não tem diferença de fé, meus irmãos. Ele é o pai na representação da terra aqui, porque ele foi o primeiro a crer. Foi imputado a ele a justiça, em primeiro lugar, pela fé e não por sacrifícios. Então, primeiro ele foi salvo, para depois entender o que seria a lei. Ele recebeu a primeira promessa. Agora, historicamente, a lei veio antes e a promessa da fé veio depois. Nós somos em segundo lugar. A lei veio antes e a promessa veio depois, né? Existe a possibilidade de ter aberto um parênteses na graça entre ele e até chegar em Cristo Jesus, a plenitude da graça? Será que não existe um parênteses para a lei vir no meio? Graça com a lei no meio? Sabe por quê? Se ele é um cristão que foi pregado o evangelho a ele viveu nesse processo de entendimento completo disso nos dias dele. Mas ele começa a entrar por um outro momento, onde é a criação do povo escolhido, judeu, para com Deus, no relacionamento com Deus. É em segundo lugar que ele tem essa. Fecha e não abre a graça no final de novo? Não, porque a graça, eu creio. Não é esse o contexto? É esse o contexto, mas a graça, porque Abraão, Isaac e Jacó, todos eles viram as promessas e creram nela. Portanto que a promessa de Deus, ela é repetida na Bíblia 4 vezes, a promessa para a bênção e para muitas nações. 2 vezes para Abraão, 1 vez para Isaac e 1 vez para Jacó. Então os 3 tiveram a mesma promessa, que seriam abençoados por as nações. Eu tenho até as referências bíblicas aqui, depois eu passo para vocês. Uma é Gênesis 26, 3 e 4,
que foi dada a Isaac, a Jacó, 28, 13 e 14. E Abraão recebeu 2 vezes essa promessa. Então Deus se estendeu às gerações. Agora preste uma atenção a uma coisa. Por isso que ele fala: em ti serão abençoadas as famílias. Porque ali Deus ainda tratava de família. E a bênção que Deus dá para mim e para você se estende à nossa família. Amém? Muito embora a gente possa, os nossos filhos possam não estar no caminho certo, eu não sei quantos têm filhos, quantos, a situação como pode não estar corretamente como a gente espera, mas a promessa do Senhor está sobre a nossa vida e se estende à vida deles. Essa fé nós temos que ter, essa fé Abraão teve. Tanto que se estendeu, passou 2000 anos, depois mais 2000 anos, chegou até a mim e você. Chegou até nós, essa promessa. Né? Mas eu acho curioso como você está falando, mas pelo menos é um entendimento que eu tenho, de que até na própria lei existe graça. Claro. O parênteses que abriu, sabe, na época de Davi, que abriu um parênteses e entrou o Espírito na graça, com dons, eles profetizavam, tudo lá os profetas da época de Davi, abriam sempre abriu esse momento. Então, apesar da lei, o nosso Deus sempre foi um Deus da graça. Sempre foi um Deus de graça que... Exatamente. A própria lei é uma expressão da graça de Deus. Sim. Olha, gente, se você for ler aqui, todos, pode falar, Gri. Mas no meu entendimento, essa graça só age quando a pessoa tem intimidade com Deus. Exatamente. Se abriram na intimidade com Deus, viram através da lei a graça. Isso mesmo. Quem tem intimidade com Deus, viram através da lei a graça. É isso mesmo. Concordo. Muito bem colocado. Eu acho também que todos eles tiveram experiências dessa visão. Se você ler Davi, aquele Salmo 29, que fala tudo sobre a crucificação de Jesus, ele viu, ele escreveu. Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele há de se levantar sobre essa terra, ressurreição, e mesmo que minha carne se desfaça, eu com esses olhos e não outros, eu verei a Deus, né? Então você vai vendo várias pessoas, Moisés, viu? Todos eles tiveram essa experiência de intimidade e puderam ter esse parêntese, vamos dizer essa palavra, na graça mesmo estando na lei, né? A graça de Deus, ela nunca cessou. A graça de Deus, ela está de Gênesis a Apocalipse. Só que a graça de Deus, ela foi colocada primeiro. Abraão teve a visão da igreja em primeiro lugar, isso aqui é muito importante entender. Em segundo lugar, ele teve da lei. Mas a lei veio em primeiro lugar, muito embora a graça à disposição de todos aqueles que tinham intimidade. Sempre está à disposição. Isaías viu, Zacarias, Joel, todos eles, se você for estudar, Daniel, nossa, tremendo, né, o que Daniel escreve, quem era ele. Para ele ser chamado amigo de Deus, Não tem amigo sem intimidade. E Deus não brinca, ele não chama de amigo coleguinhas, não. Viu? Muitas vezes nós somos apenas colegas de Deus. Aquela coisa, Deus lá e eu aqui, né? Nós não queremos, não, eu prefiro estar com pessoas do que estar com Deus. Cuidado com essas escolhas. Nós devemos preferir, em primeiro lugar, estar com o Senhor. Em primeiro lugar, a sua vida deve ser uma busca intensa a um Deus vivo, como Abraão pregava, a um Deus criador dos céus e da terra, a um Deus que rege o universo inteiro, a um Deus que cumpre as suas promessas, mesmo que aquilo que Deus fala pudesse parecer impossível, como foi impossível a ele obedeceu, creu e foi. Nós não devemos deixar a nossa fé, a nossa esperança ser arrefecida em momento algum
por causa de nada, nem por causa de ninguém, ou por causa de alguém. Não deixa, você cuide da sua fé, porque Abraão cuidou da dele. Ele era uma pessoa muito inteligente, muito consciente. Ele cuidou. Ele, em primeiro lugar, procurava saber quem era Deus para ele. Agora, foi um homem que teve experiências maravilhosas com Deus. Recebeu anjos na casa dele. Anjos são reais, eles são bíblicos, ninguém inventa, eles estão de Gênesis a Apocalipse, estão no Novo Testamento, trabalhando com a igreja primitiva, trabalhando com os discípulos. Eu gosto de confirmar isso, porque a gente para às vezes de falar em coisas que são reais no reino de Deus, para não ficar aquela coisa muito etérea. Mas vamos firmar o pé na Bíblia e entender que Abraão tinha tanta intimidade com Deus, com o reino de Deus, que ele recebeu anjos em casa. Anjos andavam com ele. Jacó, que foi o neto de Abraão, quando ele estava voltando para encontrar o irmão dele, Jacó, quando ele estava acampado com toda a família dele, tinha anjos acampados com ele. Foi a primeira vez que a gente vê a palavra Maanaim, que é acampamentos de anjos. Jacó olha e fala, olha aquilo, não será aquilo um acampamento de anjos? Meus irmãos, a Bíblia fala de forma muito sucinta. Nós não calculamos o que explodia de emoções dentro dessas pessoas e a realidade do reino de Deus trabalhando na vida deles praticamente. Porque a Bíblia nos dá relatos mais assim, bem sucintos, bem reais. Então nós não conseguimos imaginar o que é que passava no coração e na mente deles, com tanta presença de Deus, ouvindo a voz de Deus. Devia ser uma coisa fabulosa. E Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós não nos damos mais a intimidade com Deus, talvez como eles se dessem. Nós não procuramos mais a presença de Deus como eles procuravam. Eles rompiam barreiras para estar com Deus. Nós, quando temos barreira, o que que nós fazemos? Escondemos. O que que nós fazemos? Botamos uma pessoa na nossa frente. Ele é culpado de eu não ter fé. Ela é culpada de eu não ir para a igreja. Ele é culpado de eu não estar frequentando tal grupo. Gente, para com isso. A pessoa pode judiar mesmo de você. Às vezes você pode ter razão. Mas não dê razão a isso para o seu relacionamento com Deus. Isso não pode ser mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. Essa é a lição que Abraão deixa. Nós não podemos deixar de servir a Deus por causa das circunstâncias de vida. As pessoas não podem ser maior do que Deus. A pessoa que está te atazanando hoje, eu vou usar a palavra atazanar, que eu não sei, pode ser mais leve, talvez eu esteja usando ela assim, mais pesada, ela não é maior do que Deus. Ela não tem que ser mais importante do que Deus. Tudo tem seu tempo determinado. Então não deixe de buscar o Senhor, não deixe de ouvir a voz dele, não deixe de trabalhar para o Senhor. Abraão, vocês pensam o quê? Aqui, ó, nesse versículo que fala aqui, ó, Abraão, no 5. Eu vou ler o 4 aqui. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Aqui ele já estava saindo de Harã, né? Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para a terra de Canaã e lá chegaram. As almas, sabe como está escrito isso aqui no original? As almas que eles tinham feito. Abraão pregava Deus para as pessoas.
As pessoas que entenderam o Deus de Abraão se agregaram a ele. Por isso que ele não saiu com pouca gente. Aqui no original é almas que ele tinha feito. Quantas almas nós temos feito para o Senhor? Nós estamos preocupados em fazer almas? Não. A nossa preocupação eterna vai ser em fazer a nossa alma. A sua alma já está feita. Você já é amado de Deus. Já é patente que você pertence ao reino. Você não pertence ao inimigo. Amém. Agora nós temos que avançar, fazer outras almas, vencer as barreiras, assim como Abraão venceu. Nós não podemos nos acomodar, não podemos ficar reclamando de tudo, porque a nossa tendência é reclamar e ficar amuado, esquecer, ficar sozinho. Não podemos fazer isso. Então, Abraão, ele saiu com as almas que ele tinha feito, com as almas que ele tinha ganho, com as almas para quem ele tinha pregado Deus. O Deus lá de Enoque, o Deus de Noé, o Deus da fé. Esse Deus ele conhecia até aqui, o Deus criador do universo, o Deus das estrelas, o Deus do sol, o Deus do equilíbrio do universo. Ele entendia que o sol não tinha força para cuidar dele, ele entendeu que a lua não era mãe dele, ele entendeu que a natureza não tinha força nenhuma, que todos eles deveriam se render ao Deus poderoso, ao único Deus a quem ele deveria dar graças. E o que ele sabia, ele pregava. Meu irmão e minha irmã, você não precisa ser um expert na Bíblia. O que você sabe, já dá para preencher muita alma por aí que está precisando. O que eu e você temos, já dá para dar para muita gente que está precisando. E as pessoas estão sedentas. Nós temos que procurar, olha, hoje nós somos poucos aqui, né? Mas esses poucos, se procurarem mudar a mentalidade, a quebrar essa linha satânica, a quebrar essa coisa que impede a promessa maravilhosa de Deus chegar até as nossas vidas. Nós temos impedido a promessa maravilhosa de Deus chegar até o nosso coração, fazer mudança mesmo na nossa mente, porque a conversão é mudança de vida, é mudança de pensamento. Nós somos convertidos, mas nós ainda permanecemos lá atrás, lá em Ur dos Caldeus. Nós queremos ficar lá no código de Hammurabi. Nós não queremos entender nem declarar: Senhor, eu sou peregrino nessa terra, como Abraão declarou. Nós não queremos falar: Senhor, eu espero uma pátria celestial, eu espero a cidade que o Senhor foi preparar para mim. E entender que Deus se agrada de mim quando eu assim tenho essa atitude, né? Então hoje nós vamos parar por aqui. E depois na próxima aula, nós vamos continuar nesse chamamento e vamos olhar em vários trechos da Bíblia. Então, vamos só dar uma recordada naquela primeira página lá. Abraão, né? Pai ilustre, pai das alturas, que não era pai de ninguém. E depois vai ser chamado de pai das nações. Naor tinha 29 anos quando teve o pai de Abraão. Depois Terá tem um filho que chama Naor também, para não haver confusão, só para a gente lembrar, tá? O Terá tem 3 filhos, é Naor, Arã e Abraão. O Arã morre, é o pai de Ló. De acordo com os rabinos, a Sara, o Ló e a Milca eram irmãos. Isso aí eu não tenho certeza, está gravando aqui, né? Mas eu não tenho certeza disso. Não tenho certeza. De acordo com rabinos, eles eram irmãos, né? E quando Arã morreu, o Terá, porque o Abrão casou com a Sara e o Naor casou com a Milca. E o Ló ficou sozinho. Então, quando eles saíram sair de Ur dos Caldeus para Arã, Terá levou os 3, né? Que já... Tanto que Sara era, de fato, meia-irmã de Abraão. Eles falam meia-irmã, mas era prima, na verdade, né? Porque ela era filha do Naor.
Era prima. Então, ele, quando Terá tinha 70 anos, ele veio a ser o pai de Abraão. Abraão é o 10º, depois de Noé, depois do dilúvio. Ele nasceu 292 anos após o dilúvio, quase 300 anos, bem recente, né, o dilúvio. E de acordo com as genealogias, Abraão nasceu em 1948 a.C. E o que eu coloquei aqui, o Estado de Israel, foi reconhecido como Estado em 1948, depois de Cristo, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Tinha 75 anos quando saiu de Harã, portanto, esse era o ano 2023, antes de Cristo. Abraão tinha 100 anos quando teve Isaac. Esperou 30 anos depois, desde o seu chamado até o nascimento de Isaac. Então, nós vamos parar por aqui. Eu vou desligar aqui, se vocês quiserem